O Chico, Couto, acompanha o Lula nos bons e nos maus momentos, né? Eu lembro do Chico Buarque sentado ao lado do Lula na votação do impeachment da Dilma. Eu estava nessa cobertura, eu estava ali perto, os dois ali no Congresso, um sentado lado a lado. É um grande amigo dele, né? Muito amigo, e isso aí é uma questão de família. A mãe do Chico, Maria Amélia, ela é, acho que, número um, fundadora do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Acho que a carteirinha número um é da mãe do Chico. Então, isso vem desde a mãe dele e atravessou a vida, a carreira dele todinha. Ele sempre apoiou o Lula desde o início da vida política do Lula. E é um cara realmente fiel, mesmo nos péssimos momentos, que não foram poucos, né? E hoje foi lá fazer essa visita ao presidente. Vamos chamar aqui para a nossa bancada o economista e colunista do UOL, Felipe Salto, para a gente voltar a falar um pouquinho de economia. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao UOL News. Obrigado, Mauro. Cumprimentar você, também o Thales e o Couto que estão e todos que estão nos assistindo. Eu peço só desculpa aqui pela conexão, porque eu estou em Brasília hoje num evento aqui dos colegas de vocês do Correio Brasiliense e por isso estou me conectando meio improvisado aqui, mas acho que está dando para me ouvir bem, né? Tá Bom, bem? Tá dando tá para normal. ver e para ouvir muito bem. Na Joia. sua última coluna, Felipe, no UOL, o título é Falta-nos a coragem de Mário Covas para um choque fiscal. Hoje saiu a ata do Copom falando sobre esse aumento da taxa de juros, serão 3 pontos percentuais na reunião que aconteceu semana passada e nas duas próximas reuniões. E você chama a atenção que para cada ponto percentual que se acrescenta à taxa Selic, o governo paga cerca de 48 bilhões de reais a mais em juros. Ou seja, uma medida que seria justamente para tentar conter o déficit público parece que provoca mais dívida, é isso? Exatamente isso, Mauro. É uma contradição, né? Porque o Banco Central, obviamente, na gestão do Gabriel Galípolo, a meu ver, vai ter uma chance de sair um pouco dessa estratégia repetida que ele vem usando há muito tempo já, que é sempre essa coisa do remédio dos juros altos para resolver um problema que é fiscal. De todo modo, agora nessa última reunião, e a ata saiu hoje, já ficou indicado no que eles chamam de guidance, né? Sempre o nome em inglês para falar uma coisa óbvia, né? Simplesmente eles estão decidindo e indicando o que vão fazer nas duas próximas reuniões. No caso, mais 2 aumentos de 1%, né? De 1 ponto percentual na Selic. Então vão ser 3 pontos percentuais de aumento. Nós vamos ter a Selic em pelo menos 14,25, mas provavelmente encerrando o ciclo de aumento no ano que vem em 15% ou mais, né? Porque ninguém vai encerrar aumentando 100 pontos e parando por aí, né? O problema, Mauro, é que a questão fiscal perpassa todo esse quadro de temperatura alta que aparece tanto nos juros quanto na taxa de câmbio, no dólar, né? O Banco Central está tentando vender dólares no mercado à vista, por enquanto não teve sucesso, a gente vê que o câmbio terminou de novo hoje pressionado. Tem uma discussão também dos problemas de liquidez, da dívida pública, o uso do caixa do Tesouro. Mas, na verdade, o que precisa é o Congresso colocar a mão na consciência e aprovar o pacote fiscal, no lugar de continuar com a faca no pescoço do ministro Fernando Haddad para extrair até a última gota de emenda parlamentar, o que já se transformou numa coisa, eu diria, até antirrepublicana, né? O país inteiro discutindo ajuste fiscal, nós temos um déficit público que precisa ser sanado e o Congresso discutindo até a hora da ceia do Natal o quanto eles vão levar mais de emenda parlamentar. E isso depois de uma decisão do ministro Flávio Dino, que obrigou a transparência, vale dizer, e que mandou regulamentar minimamente a confusão das emendas PIX, né?
Agora, de Felipe, qualquer forma, a gente tem uma questão grave a ser tratada, como você falou, que é essa questão fiscal. De fato, a gente precisa enfrentar esse problema. Você chamou a atenção para a responsabilidade do Congresso em aprovar o pacote fiscal. Só esse pacote já é suficiente ou a gente precisaria mergulhar mais nesse tema e de repente até começar do zero, olhar esse orçamento de uma forma um pouco mais séria para resolver? Eu acho que o Thales tem algo a acrescentar também. Eu queria dar uma aqui de Ricardo Couto e entrar na conversa. É o seguinte, dar um pouco a impressão do que o PT como o PT está vendo isso. As pessoas do PT com quem eu estive conversando, elas dizem o seguinte, e depois eu até faria uma pergunta ao Felipe sobre isso. Eles estão dizendo o seguinte: o Brasil está vivendo um ataque especulativo do mercado. O mercado quer derrubar o Lula. E o mercado está agindo propositadamente para derrubar o Lula. Por quê? Você veja, por exemplo, essa conta que fez o Felipe. 48 bilhões em cada ponto percentual na taxa de juros. Se você tiver 3 vezes isso, são quantos? 145? 144. 144 bilhões. Não há esforço fiscal que resolva isso. Então, o mercado tem uma força tremenda para atrapalhar qualquer esforço fiscal. É o que o PT está dizendo. Olha, está sendo feita uma coisa propositada de mexer no câmbio. Essa mexida no câmbio tem reflexos na inflação e esses reflexos na inflação obrigam uma taxa de juros que você não consegue segurar. E já estão desenhando como deve agir o próximo presidente do Banco Central. Com uma questão que está sendo colocada também em dúvida aí. Será que o próximo presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Lula, já aderiu à visão do Roberto Campos Neto e dos outros? Será que os novos diretores já estão com essa visão? Dá para ler isso na ata? Não sei se dá para ler isso na ata, eu passo para o Felipe agora. De qualquer maneira, o que chama a atenção é que já está se falando aqui, especialmente nas forças governistas, de que há um ataque especulativo contra o Lula, querendo derrubá-lo, como fizeram com a Dilma Rousseff. Há um ataque especulativo, Felipe? Há dados que mostrem como vai se comportar a futura diretoria do Banco Central? Olha, Thales, essa é uma questão que eu julgo legítima, né? Porque a política econômica, antes de tudo, é política. É uma política pública como outra qualquer. E ela tem, na interação que é natural de ter com vários agentes, os chamados agentes econômicos do mercado, né? Mercado financeiro. Eu não tenho essa leitura maquiavélica que o mercado tem uma determinada posição para levar a um tal objetivo de derrubar o presidente ou de prejudicar a gestão. O mercado quer ganhar dinheiro, entende? Então, se o câmbio está indo para 6, ele vai nessa direção. Se o Banco Central vende 3, 4 bi de dólares e mostra que não vai fazer mais, que vai brigar com o mercado vai para cima, porque ele ganha dinheiro fazendo isso. Ou ele neutraliza posições que ele tinha antes para deixar de perder dinheiro. Então, o que o governo precisa entender é que ele tem que dançar um tango com o mercado, como eu escrevi outro dia num texto meu para o Estadão, e não brigar, né? Essa rinha de galo com o mercado não leva a nada. O que eles precisam é aprovar o pacote de ajuste fiscal. E aí o Congresso tem que pôr a mão na consciência, como eu ia dizendo, né? Porque é um pacote de ajuste que tem elementos muito importantes, sobretudo vindo de um governo à esquerda. Veja, mexe no salário mínimo, sem abandonar a regra, mas limita o arcabouço fiscal, ou seja, garante ganhos reais, mas sujeitos à restrição orçamentária. Muda o abono salarial, muda as regras do benefício de prestação continuada, muda as emendas parlamentares, a desvinculação das receitas da União, a questão dos militares, que, como o Couto estava falando antes, né, também sempre é difícil de avançar, mas está na hora deles darem a sua cota de colaboração também. Lá no governo Bolsonaro, a reforma dos militares, que foi por uma lei ordinária também, foi uma reforma cosmética, né? Enquanto a reforma em cima do regime geral foi gigantesca.
E eu acho que dá para fazer mais, né? E vai ser necessário, porque, por exemplo, os gastos tributários, que são os incentivos que as empresas recebem, os regimes especiais, são 547 bilhões de reais. Isso tem que entrar na dança também, né? Então, aprovar o pacote é o mínimo minimorum. Eu espero que o Congresso não se furte a esse dever republicano e de lealdade, inclusive, para com o Poder Executivo Federal. Felipe, ainda sobre o dólar, uma coisa que eu não entendi até agora, aliás, eu não entendi muita coisa, mas esse negócio do dólar, eu não conformo. Por que só agora eles fizeram intervenção no câmbio? Campos Neto fez dezenas de vendas de dólar durante o governo Bolsonaro. E no governo Lula só tinha feito uma e outra agora no final do mandato dele. Essa medida não chega tarde demais? O dólar continuou subindo, mesmo depois de todas as intervenções. O que ainda o governo pode fazer, além de vender dólar? Couto, o que acontece é o seguinte, é que a taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais, ele funciona com as leis da oferta e da demanda, percebe? Então, a saída de recursos do país, a entrada de dólares, os fluxos comerciais, os fluxos especulativos, né? Tudo isso, e mais o mercado futuro de câmbio também, tudo isso afeta o preço. Essa cotação que a gente discute, os R$ 6, 6,10, 6,20, né? E por que não adianta o Banco Central vender? Para ele fazer efeito nesse preço, tem que ser uma quantidade muito grande. Ou uma quantidade muito grande, ou ele não intervém, deixa esse preço alto, esse dólar alto, e depois, com o avanço das medidas fiscais, naturalmente você vai ter uma atratividade de novo ao capital externo, e aí a oferta maior de dólares vai fazer essa cotação diminuir. Mas por que o Banco Central está entrando esses dias e não está resolvendo? Porque ele fica jogando como enxugando gelo, né? Ele joga mais dólares, aquilo rapidamente é consumido por quem está demandando dólares, seja para importar, seja por operações financeiras, e não é suficiente para mudar o preço médio dessas operações que estão acontecendo. Então, a gente até discutia isso hoje na corretora, né? Aqui pelo grupo que a gente tem aqui de WhatsApp, exatamente isso, que o Banco Central, se ele quer gerar um efeito mesmo sobre a cotação do dólar, ele vai ter que entrar muito mais pesadamente. Por que ele tem medo de fazer isso? Porque se ele faz isso, ele começa a torrar as reservas internacionais e o mercado vai dobrando a aposta, né? Vai dobrando a aposta em cima do Banco Central. É um risco, é uma estratégia possível que pode ajudar a baixar a temperatura, Couto, mas eu entendo que o principal desafio está na outra seara, lá no Salão Verde, onde o Thales está fazendo a transmissão nesse momento. Obrigado. O dólar, inclusive, está aqui no nosso telão, fechou hoje a 6,20, ficou praticamente na estabilidade, mas ainda teve uma leve alta, então fechou em mais uma vez um nível recorde. Felipe, você tocou num assunto que eu acho que passou da hora da sociedade brasileira discutir, e quando a gente fala sociedade, a gente fala no Congresso, que é o nosso espelho e é quem decide os nossos rumos. Que é a questão das desonerações, a questão das isenções, daquilo que o governo abre mão de arrecadar, eventualmente para incentivar um setor ou outro, porque tem uma determinada função social, mas que já estão batendo na casa. Você falou alguma coisa em torno de 500 bi, isso só de governo federal, porque tem as isenções, os incentivos também estaduais, que aí também já vão para uma casa aí perto de 300, 400 bi. Quer dizer, se a gente cortasse só 10% disso tudo, a gente já tinha esse pacote aí que o governo está tentando aprovar. Se a gente também pegar um pouco das emendas parlamentares, que já batem em 50 bi, tirar 10%, já são 5 bi também aí para gente botar aí de economia do governo. Tá na hora da gente começar a discutir seriamente essas coisas, né? Sem dúvida, Mauro. Eu acho que é uma situação em que nós temos um déficit público importante, a conta de juros é também elevada, e todo mundo tem que dar sua cota de colaboração. Não dá para ter setores blindados, né? Quando no outro governo o ministro Paulo Guedes tentou também fazer cortes nesses gastos tributários,
não conseguiu, enfrentou a resistência das pressões de sempre, né? Dos defensores da Zona Franca, do Simples, dos regimes especiais, tudo isso que a gente conhece. Agora, você precisa fazer uma avaliação e um monitoramento desses gastos tributários todos. Isso é dinheiro público que está sendo deixado na mesa e muitas vezes não está produzindo resultado em termos de emprego, renda. E, se fosse eu, proporia um corte linear desses 547 bilhões. E, além disso, o outro tema que você coloca das emendas também é fundamental, porque as emendas representavam menos de 1% da despesa que a gente chama discricionária, que é a despesa não obrigatória. Hoje elas já estão batendo 24,2%. Então, o Congresso está com síndrome de poder executivo, mas ele quer só a parte boa, não quer a parte ruim. E só mais uma questão também para quem nos acompanha entender um pouquinho. O que está acontecendo com aquilo que a gente chama de perfil da dívida pública, né? Eu ouvi alguns economistas falando que o governo está tendo que pagar essa dívida num prazo mais curto, com juros mais altos, e que isso também acaba carregando mais e mais a dívida, né? Acaba sobrecarregando mais e mais a dívida. O que acontece é o seguinte, no Brasil a gente tem mais da metade da dívida pública, que a gente chama de dívida mobiliária, né? São os títulos públicos. É a forma que o governo toma emprestado de alguém. No caso de quem tem poupança, no caso o mercado financeiro. Então ele emite um título e promete pagar uma taxa de juros num determinado prazo. Mais da metade desses títulos, no caso do Brasil, da dívida brasileira, eles são atrelados à própria Selic, a taxa de juros que o Banco Central decide. Então, quando você aumenta a taxa de juros, automaticamente os detentores desses títulos ficam mais ricos, ganham mais dinheiro porque você está aumentando a remuneração do papel, do título público que eles têm na mão. Então, essa é a dívida chamada pós-fixada, né? O Tesouro optou por emitir esse tipo de papel recentemente, aproveitando que a Selic estava mais baixa e também os juros mais longos, como a gente chama de prazo mais longo, estavam muito altos. Só que é uma faca de dois gumes, né? Porque você incorre num custo elevado. O que se discute agora é que muita gente que está com determinados tipos de títulos nas mãos está esperando o governo fazer aquilo que se chama de leilão de recompra. Quando ele vai e fala, olha, vou recomprar títulos de vocês, dou dinheiro de volta para vocês e depois faço leilões com outras taxas, outras condições. O problema de fazer isso é que você não consegue adivinhar se tem uma demanda muito grande, muito pequena, para esse tipo de estratégia. E pode colocar o governo nas cordas também, né? Tem que ter todo o cuidado. Então, você vê que a economia é um sistema que você tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? O Tesouro com o Banco Central, que cuida também da política cambial, e principalmente nesse momento, o lado fiscal, né? Thales, você vê alguma disposição no Congresso em debater a fundo esse tipo de tema? A fundo, não. O início do debate sobre esse tema está ocorrendo agora. Está ocorrendo agora, o governo mandou para cá um pedido de corte de gastos que inclui algumas reonerações, digamos assim, alguns cortes de subsídios de um ou outro setor, alguns cortes de vantagens de um ou outro setor. Então, está começando essa discussão. Agora, é evidente que ela está longe de ser a discussão que se precisa ter, que é uma discussão mais profunda, colocando, inclusive, essa possibilidade que o Felipe Salto colocou, de ter um corte linear de todo mundo. Não é possível que você esteja próximo esteja com 500 milhões de vantagens, de benesses. Isso, na prática, é isso que é. São benesses para alguns setores e que excluem outros. Em geral, os excluídos são os setores mais fracos da sociedade. São os que têm menos poder de lobby, né? E você falava no lobby que você presencia aí no plenário da Câmara, inclusive hoje. Exato. Felipe, queria te fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para você sobre a reforma tributária que está sendo votada hoje, uma rápida avaliação sua. O Senado fez modificações
e botou mais exceções dentro da regra, da alíquota base, né? Só para o nosso espectador, a nossa espectadora entender, a reforma tributária basicamente vai substituir 5 impostos por um só. Esse imposto, que chama de imposto de valor agregado, ele tem uma alíquota padrão, tem uma alíquota base. Quanto mais exceções você colocar nessa alíquota, e de novo aí entram os lobbies, entram os setores que são mais ou menos privilegiados, quanto mais exceções você fizer a essa alíquota, quanto mais alguns setores pagarem uma alíquota menor, a alíquota base sobe. E essa alíquota base, segundo alguns estudos, já estava batendo em 29%. Seria o maior IVA do mundo. Felipe, a Câmara agora vai tentar trazer isso de volta para um patamar de 27 e pouco, tem uma trava em 26,5 também. Eu queria um pouquinho da tua avaliação sobre esse tema. Bom, essa trava não tem a menor chance de funcionar, tá? Porque a Constituição Federal, depois da emenda 132, que foi a emenda promulgada no ano passado, da reforma tributária do consumo, ela determinou que não é a alíquota onde vai se estabelecer uma trava, mas sim na arrecadação. A Constituição, nessa emenda, né, que é a reforma, e agora está sendo regulamentada, como você explicou bem, ela diz que ninguém pode perder dinheiro, nem o Estado, nem o município, nem a União. Ora, se ninguém pode perder dinheiro e o Congresso, a cada etapa de tramitação, aumenta as exceções, aliás, a Zona Franca foi mais beneficiada ainda nessa última etapa no Congresso, vale dizer, né, a Zona Franca de Manaus, qual vai ser o resultado para não perder a arrecadação? A alíquota geral vai ter que ser maior, a alíquota de referência. Então, esse 29 está virando piso, né? Isso é preocupante? Sim. Os defensores da reforma tributária advogam que é o preço que se teve que pagar para conseguir aprovar o IVA nacional não, né? Em duas cabeças, o subnacional e o federal, e que isso lá na frente vai gerar simplificação. Essa é a parte que eu sou mais cético, sabe? Eu falei isso para o ministro Fernando Haddad, para pessoas da equipe que eu conheço também, já lá atrás, né? O Bernardo Api, o secretário Bernardo Api, mas eu entendo também a lógica deles, é uma aposta, talvez a gente consiga essa simplificação, vai depender muito do funcionamento desse novo tributo, principalmente no que se refere à parte federativa, né? A subnacional, que é a parte dos estados e municípios, que vai depender da gestão de um comitê, Mauro, que vai ser instituído ainda e cujo projeto de regulamentação ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. Eu acho que não vai dar tempo de ser ainda nesse ano, pelo visto. Felipe, você falou da Zona Franca, né? Só lembrar que hoje a discussão lá na Câmara é retirar da proposta a refinaria da Amazônia, que foi colocada, inserida ali pelo Eduardo Braga, que é o relator dessa medida. Você acha que com esse Congresso, com esses lobbies, com cada um puxando a sardinha para sua brasa, tem alguma chance de se sair desse marasmo de mediocridade que o Brasil está metido, e de crise em crise, de ano em ano, a coisa não sai do lugar? Você, como economista, você vislumbra alguma coisa que pode acontecer com esse Congresso? Olha, Couto, eu só vejo uma saída, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a única pessoa que tem a credibilidade, a legitimidade e a força política para fazer isso, para liderar essas mudanças que o Brasil precisa. Eu gosto de ver que ele empoderou o ministro Fernando Haddad para isso também, mas eu fico penalizado de ver como tem atores jogando contra. O próprio ministro da Fazenda, do próprio partido do governo, né? Você vê pessoas relevantes do próprio partido jogando contra. E no Congresso nem se fala. Então, me parece que todo momento na nossa história recente, quando a gente conseguiu aprovar alguma mudança relevante, seja no governo Lula 1, vale lembrar da mini reforma tributária, ou mesmo o FUNPRESP, que era a Previdência dos Servidores Públicos, no governo Dilma, ou lá no governo Fernando Henrique, o fator previdenciário, a lei de responsabilidade fiscal, sempre o peso do governante, né, do presidente da República, foi muito grande para conseguir fazer essas mudanças relevantes. Eu acho que agora não vai ser diferente. O que é diferente é que o Congresso, nesse governo que passou, no governo Bolsonaro,
como você não tinha liderança, eu me lembro do ministro Paulo Guedes falando, não, essa proposta agora a gente joga para o Congresso e a bola está com eles. E o Congresso foi aproveitando esse vácuo, aprovou as emendas impositivas, carimbou percentuais da receita para essas emendas, foi expandindo os tentáculos, né? Agora é mais difícil de você conseguir negociar, porque ficou mais caro, né? Felipe, Thales, Couto, muito obrigado pela participação de vocês aqui no All News, pelas análises, pelas informações. Muito obrigado, um bom finalzinho de tarde, uma boa noite para vocês. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. A gente vai fazer um abraço para vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar de esporte, vamos falar de Vini Júnior, melhor do mundo. Até já. A informação que estava a um clique de distância está ainda mais próxima de você. Todo o conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento. As vozes e talentos que você já conhece, agora na TV. 24 horas no ar. Para te ajudar a formar opinião. Para fazer um raio-x dos campeonatos. Para analisar o que você não viu nos jogos. Para montar o melhor esquema tático para o seu time. Pelo menos entre os seus amigos. Para te aproximar da vida dos famosos. Para informar divertindo. Para jogar conversa fora. E para bater um papo sem papas na língua. Falar com franqueza, com intimidade, com humor. Até para afastar as más energias, né, gente? Hoje saiu uma reportagem no UOL. Saiu uma reportagem importante no UOL. Tem um áudio aí da UOL. Essas denúncias foram publicadas pelo UOL. Lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo. Até uma reportagem do UOL. Um rapaz do M da mentira, inclusive mentia, mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, a gravação dele. Ricardo Nunes já foi preso. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Saiu uma reportagem